Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Vita Talks. Eu sou a Cris Krum. Eu sou a Leite Poerski. E hoje nós estamos aqui num episódio super especial, porque nós estamos dentro do Vita Center, no Verdito, né, na nossa primeira operação da praça de alimentação, e com a honra aqui de receber, ou de sermos recebidos pela Deise Moura, nutricionista e uma das sócias do Verdito. Deise, em primeiro lugar, muito obrigada, né, por ter achado aí um horáriozinho nessa agenda para nos receber. Tivemos que vir até a fonte, inclusive, né, viu só? E Deise, queria que tu te apresentasse, contasse, né, para as pessoas um pouquinho de ti, da tua história, e depois a gente vai contar como é que surgiu a ideia do Verdito aqui no Vita Center. Certo, gurias. Cris, Leite, então, obrigada, né, pelo convite, obrigada por terem vindo aqui também, é um prazer, né, recebê-las. Desde o nosso início, sempre vocês nos apoiando e abraçando a nossa causa Verdito, né? Então é um prazer enorme receber vocês aqui. Bom, então falando um pouquinho, é estranho de falar da gente, né? Falando um pouquinho assim da Deise, né, nutricionista, então eu sou nutricionista de formação. Quando me formei lá em, né, meados dos anos 2000, 2006, eu tinha um pensamento muito de ser nutricionista clínica, né? Tanto que eu fui fazer uma pós que eu sempre sonhei em nutrição clínica, porque era a área que eu queria atuar. E aí passou, acho que 30 dias da minha formatura, surgiu uma oportunidade para eu trabalhar em um serviço de alimentação, dentro de uma escola federal na época, para cuidar de um refeitório. Eu acredito que eram umas 1.200 refeições dia, né? E aí eu pensei, puxa vida, tô recém-formada, né? Estou apta para fazer isso, então eu vou abraçar. E aí a área da alimentação entrou na minha vida lá em 2006 e eu sempre digo que eu nunca mais saí de dentro de uma cozinha, né? Então, de lá para cá, foram vários, né, restaurantes, enfim, vários serviços que eu já abracei, acabei fazendo nesse meio tempo, né, especialização na área da gestão de alimentos, acabei fazendo um MBA por influência da LID também em gestão de pessoas, porque eu acabei abraçando isso, trabalhando com equipes desde então até chegar, né, aqui no Verdito. Então eu digo que esse é meu mundo, na verdade, é dentro de uma cozinha. Uhum. Deise, e tu te formou aqui em Santa Maria? Tu é de Santa Maria? Não, eu sou natural de Uruguaiana, lá na fronteira oeste. E aí eu vim pra cá, eu fiz 2 vestibulares, na verdade, um para arquitetura e o outro para nutrição, né? E aí a arquitetura eu fiz na UFSM, não passei, e pensei, vou cursar nutrição então. E aí já me apaixonei, na verdade, pelo curso no início, porque, né, as pessoas comentam, tu tem que saber de comida, tu tem que saber isso, mas o alimento em si, a comida, ela tem um valor muito importante emocional para as pessoas, né? Então acaba que tu te encanta com essas vertentes todas do alimento. Ela é sentimento, ela é memória afetiva. E aí acabei me apaixonando mesmo e terminei o curso e aí comecei a trabalhar nesse local, que era numa cidade vizinha aqui de Santa Maria. Continuei morando em Santa Maria e de fato em 2009, que daí eu comecei a atuar em restaurantes aqui e nunca mais voltei assim para minha cidade. E tu lembra, assim, do momento em que tu começou a despertar o interesse pela nutrição? Tu lembra disso da infância, assim, ou foi algo mais... Sabe que ou tu sempre gostou de às vezes eu me gostava de cozinhar? Assim, sim, eu sempre gostei. Isso é outra coisa, assim, né? A cozinha em si, a alimentação, ela é uma coisa muito instintiva, né? E eu acho engraçado, às vezes, quando as pessoas dizem... eu tenho medo da comida, eu não consigo, né, nem imaginar como se faz. E a comida é muito isso, né, é tu misturar as tuas ideias e tu ter aquela percepção, aquele insight e vai lá e surge. Então eu sempre tive muita proximidade, assim, de minha família. Minha mãe não gostava de cozinhar, quando casou começou a cozinhar. A minha avó também cozinhava super pouco, então eu não tive essas referências. Mas o meu pai gostava muito de receber as pessoas com comida e tal. E uma coisa que me marcou, que talvez tenha me chamado para a área da nutrição, foi que quando eu era adolescente, assim, eu fui uma criança sobrepeso, né? E aí quando eu entrei na adolescência, eu pensei assim, mas eu, né, não entro nas roupas que eu queria e tal. Fiquei com aquelas percepções e o que eu fiz? Eu modifiquei a minha alimentação. Mas assim, um negócio eu mesma, sabe?
sabe? Então eu me lembro direitinho, assim, eu comia de tudo, mas eu comia pouco. E aí aquilo teve um super efeito, claro que eu era adolescente, né? Então era outro metabolismo, eu praticava atividade física. E eu me lembro que eu cheguei num resultado e pensei, meu Deus, que incrível como a alimentação ela pode modificar, né, a vida da gente. E eu acho que isso foi o meu primeiro impacto, assim, de pensar, será que eu não poderia fazer nutrição, né, por esse motivo? E hoje eu trabalho com as pessoas querendo que as pessoas comam, né? Então, mas eu entendi naquela época, e eu acho que deveria ter uns 12, 13 anos, assim, eu entendi o quanto a alimentação impactava de forma positiva na vida das pessoas, né? Então, enfim, toda essa questão de memória afetiva que a gente tem, né, com alimentos, acabou que eu acho que juntando inconscientemente essas informações, entrei no curso e até me pergunto, eu me lembro que eu olhei assim, eu ia fazer arquitetura, era o meu sonho, né? Eu queria fazer, sei lá também porque eu queria, mas eu queria fazer arquitetura. E aí eu fui olhar o que cursos tinham na Unifra na época, né? Hoje o FN. E aí eu olhei assim, pensei, nutrição. Mas quer saber, eu vou fazer vestibular para nutrição. E agradeço, porque assim, eu entrei no curso e eu nunca, me questionei, não é o que eu quero, não é o que eu, de repente, que eu imagino e tal. E a nutrição, eu falo isso sempre, ela me deu muitos presentes na vida, principalmente as pessoas que eu conheci durante essa trajetória toda, né, de 4 anos, assim. Então, eu fiz amigos, hoje eu me considero santamariense, porque eu tenho uma rede de amigos aqui muito importante, assim, para mim, e a grande maioria das pessoas que chegaram na minha vida foram através da nutrição, ou no curso, ou nos trabalhos que eu tive, ou nas parcerias que eu acabei fazendo no decorrer do tempo, né? Então, eu sou muito grata também nesse sentido, assim. Daisy, não, muito legal poder conversar contigo, né? Eu brinco com a Daisy e com a Lídia, eu tô quase sócia do Verdito, porque, né, agora trabalhando aqui no Vita e vindo com frequência, queria que tu contasse um pouquinho para nós, Daisy, como que tu começou com essa parte de se tornar sócia da Lid. Há um tempo atrás vocês nem vislumbravam, eu imagino, algo como o Verdito aqui dentro do Vita Center. Conta um pouquinho para o pessoal que está ouvindo, porque a gente sabe essa história de bastidores, mas o pessoal não sabe, então tu puder compartilhar. Essa é a nossa história, eu digo para ela, porque eu estava contando para a Leite a nossa história aquele dia. A parte que dá para contar. Não, mas dá para contar tudo. Na verdade, quando eu vim trabalhar já em Santa Maria, num restaurante que eu trabalhei 7 anos, a Lid, já trabalhando, né, com um RH, ela almoçou no restaurante que eu trabalhava e me chamou e disse assim, tu não quer participar de uma seleção para gerente de um restaurante e tal? E aí eu falei, quer saber? Vou participar. E aí participei, acabei que eu não fiquei em lugar, fiquei selecionada, mas resolvi ficar no trabalho que eu tava. E desse ponto, assim, a Lid me despertou esse meu perfil de trabalhar com pessoas, de gestão. Eu fui fazer o MBA em recursos humanos muito em função da influência dela, no sentido, Daisy, tu tem um super tato com as pessoas, tu trabalha em equipe, tu tem um perfil de liderança e tal, desse jeito dela, né, de conseguir captar, né, o nosso comportamento das pessoas. E aí aquilo ali a gente ficou com aquela relação. Depois disso, o meu outro emprego, quando eu saí desse restaurante, eu acabei saindo porque eu queria fazer mestrado, doutorado e tal, e pensei, vou sair, fiquei 7 anos, vou estudar e vou dar um tempo, mas falei com ela, mandei uma mensagem, disse, Lid, olha só, tô sem trabalhar, vou fazer mestrado e tal, mas se tu souber de alguma coisa. E aí passaram 4 meses. E ela me mandou uma mensagem, numa sexta-feira, assim, Daisy, tem uma vaga pra ti, é a tua cara, tu vai amanhã de manhã fazer entrevista. E aí eu fui fazer a entrevista no sábado, na terça-feira eu comecei a trabalhar nessa outra empresa. E aí eu digo, lá vem a Lid de novo, pontualmente, né, participar da minha vida. Nisso a gente continuou se relacionando assim em redes sociais e tal. E aí quando ela abriu a Del Fuego lá na Ângelo, na época da pandemia, ela me chamou para dar uma ajuda em montar cardápios para o almoço, porque a Del Fuego só trabalhava de noite, mas em função, né, de pandemia, precisava aumentar, né, o fluxo. E aí eu me lembro que a gente fez videochamada, eu auxiliei ela ali, eu fiz 1 ou 2 visitas lá, enfim. Fiz um auxilista de compras, organizar algumas coisas e montar as combinações do cardápio. E ela disse, Daisy, a gente vai se falando, né? E aí, nisso tudo, surgiu a oportunidade da Del Fuego ir para Fernando Ferrari. E aí, pisquei assim, e a Del Fuego tava lá.
E aí aconteceu uma situação na minha vida que isso, né, gurias, obviamente 6 anos depois, que foi o tempo que eu fiquei na outra empresa, eu saí dessa empresa e fui jantar na Del Fuego, porque eu disse, a Lid mudou e tal, e eu vou lá pra conhecer. Quando eu cheguei lá, eu contei a minha história. Lid, né, acabei que tinha terminado o mestrado já, né, e tava terminando o doutorado. E aí eu falei pra ela, saí da empresa, tô dando aula na UFN como substituta e vou pegar esse tempo, assim, eu sempre achando que eu poderia fazer um ano sabático, sabe? Um negócio, vou ficar sem trabalhar e tal. E aí ela disse assim, Daisy, então vamos fazer o seguinte, tu volta aqui amanhã que a gente vai conversar e tu vai trabalhar comigo aqui na Del Fuego. E aí eu falei, então tá. Cheguei lá no outro dia, ela tinha todo um planejamento para eu trabalhar com consultoria. Ela disse, a gente não tem processos aqui implementados, a gente precisa capacitar o pessoal, a gente precisa organizar, digamos, padronizar algumas questões de produção e eu queria que tu me desse uma força nisso. E aí, mais uma vez, a Lid abriu esse leque para eu começar a trabalhar com consultorias, porque na verdade eu tinha esse know-how, né, de ficar muito tempo na verdade foram 3 empresas que eu trabalhei. E aí eu poder fazer isso de forma como uma consultora. E aí a Del Fuego foi assim o meu case de sucesso, né? Porque eu comecei do zero e aí comecei na outra semana. Tipo, ela disse, não, de repente dá pra te começar semana que vem. E aí já tava com a proposta pronta, com a carga horária pronta, eu comecei. E aí daí, gurias, assim, ó, surgiu uma nova fase na minha vida profissional. Porque daí eu, né, terminei o meu período de aula que eu estava dando, terminei o doutorado e começaram a surgir consultorias em função dessa minha primeira consultoria que foi lá na Del Fuego. E aí a gente começou, né, com um projeto lá e um projeto de franquia que daí já estava começando, né, e eu acabei abraçando. E aí isso foi 2021, final de 2021, 2022 e no final de 2022 surgiu essa oportunidade, né, que os guris convidaram a Lid para vir aqui, né, conhecer o Vita e daqui a pouco trazer uma Del Fuego para cá. E aí eu lembro direitinho que a Lid me mandou acho que um WhatsApp, ou me ligou e falou, Daisy, olha só, preciso conversar contigo. Surgiu uma oportunidade, né, da gente abrir um negócio ali no Vita e eu queria que tu fosse lá, porque é um outro perfil, a gente precisa de um buffet no almoço e aí a gente vai abraçar essa ideia se tu topar e abraçar a ideia com a gente. Colocou no teu, assim, a decisão é tua. E aí eu pensei, meu Deus, né? E digo isso pra ela isso várias vezes tranquilamente, que em nenhum momento eu fiquei, será? Né? Será que eu vou? Será que eu abraço? Não foi uma coisa difícil para eu decidir. Eu pensei assim, quer saber? É uma oportunidade. E aí a gente conversou, né? Conversamos, eu não lembro se foi no mesmo dia ou se foi um dia depois. Fomos lá para Del Fuego, conversamos com os sócios todos ali, se os guris também topavam a ideia de abraçar, e só que nós tínhamos que construir um conceito, né? Porque não seria uma Del Fuego, seria um outro local. E aí nisso, topamos com a melhor tranquilidade, tipo, vamos tomar um café? Sim, vamos abrir uma empresa? Vamos, né? E obviamente isso, não muito, mas 100% pela relação que a gente tinha de confiança, pela construção de trabalho que a gente tinha na Del Fuego e também pela pessoa importante que a Lid foi para mim em momentos pontuais assim da minha vida, né? Eu tava lá, ela enxergou aquele perfil desde em gestão, e me chamou depois, né? Ela me chamou para uma outra vaga que foi, né, para mim importantíssimo. Fiquei 6 anos trabalhando nessa empresa e aí depois ela de novo disse, Daisy, quem sabe tu começa a trabalhar com consultoria, tu tem esse know-how. Então quando surgiu o convite para abrir, né, que não era Verdita, não tinha nome, para abrir uma empresa, eu não fiquei em dúvida, assim, sabe? E aí a gente veio aqui, né, fizemos uma visita, foi quando eu te conheci, enfim, isso aqui era mato, né, era obra no caso, era barro, era pó, enfim. E aí a gente chegou aqui, a gente começou a vislumbrar o que seria, vamos pegar 2 lugares e tal. E aí eu fui para casa e ela me disse assim, bom, agora tu monta um material, enfim, tu pensa o que a gente pode fazer, né? Que ideia a gente pode ter, como é que tu imagina. E aí eu tava falando pra Leti até sexta-feira que eu fui lá e montei um PowerPoint, assim, e peguei uma paleta de cores, que sei eu de paleta, mas peguei uma paleta, assim, de cores verde musgo, terracota, assim, pensei, fui no Pinterest, peguei uns móveis verde, umas coisas com flor, e aí montei o buffet,
Foi muito, mas da mesma forma que foi muito fluido, assim, sabe? As coisas aconteceram de forma muito fluida. E aí montei um buffet, pensei nas cerâmicas, pensei, né, nos richôs de barro, pensei no número de pratos, assim. Isso de buffet, né? O cardápio à la carte foi uma construção de várias mãos, assim, que a gente construiu junto com os meninos lá, os sócios da Del Fuego também. E aí montei, fiz aquela apresentação, assim, nos reunimos numa noite lá na Del Fuego. E aí eu mostrei, eu digo, olha, gente, pensei nisso e tal, naquilo, da gente usar essas cores. Daqui a pouco da gente fazer um buffet um pouquinho mais enxuto, né, com preparações tal, já tinha até o cardápio, assim, tal, preparações. E aí eles me olharam todos e falaram, tá bom, vamos lá então. E aí disso, né, foram inúmeras reuniões que a gente fazia das 7 à meia-noite, no domingo das 8 à meia-noite, enfim, que era... Eu estava, né, trabalhando nas consultorias, a Lídia com todas as demandas dela também. E os guris foram muito claros, assim, gurias, tá, vocês que decidem, vocês que fazem o que vocês escolherem pra gente, tá bom. E aí eu acredito que isso foi em novembro, não lembro. Acredito que final de novembro, início de dezembro, quando de fato a gente bateu o martelo que queria, e aí ficamos com essas incansáveis, né, reuniões, assim, que a gente ficava por horas, enquanto a gente não estava trabalhando, projetando isso, até, né, que final ali de abril a gente conseguiu, né, sair tudo do papel e nascer, assim, o conceito Verdito. Mas a gente, é muito legal falar isso, porque é legal quando tu participa do início e quando tu constrói enfim, um empreendimento, um projeto, uma história, assim, do nada, né? Literalmente do pó, assim. E aí começamos a conversar sobre, né, o nome. Que nome a gente vai ter? Fomos umas reuniões com o pessoal que nos ajudou, né? E aí, não, a gente não quer isso. Não, a gente não quer nada em inglês. Não, a gente não quer não sei o quê. Não, a gente não quer nome comprido. Não... Então, assim, até a gente chegar, né, no que queria. E quando chegou o Verdito, a gente pensou, Verdito, né? Vamos tomar um matezito, vamos tomar um chopito, uma coisa que era meio bairrista. E aí a gente, nesse momento, assim, eu acho que a gente tinha a construção do verde, né? A gente tinha a construção dessa área aqui, que era uma área diferente de prédios, assim. E aí, quando a gente chegou no Verdito, a gente pensou, tá, é isso que a gente quer, sabe? A gente quer uma coisa que seja meio casa, assim. Que seja uma coisa... que traga uma memória daqui a pouco daquilo que a gente quer comer. Tá, mas e o que mais? E eu digo que a gente ficou... Não foi uma construção difícil, mas foi uma construção muito pensada, assim. O que a gente quer comunicar para as pessoas com o Verdito? De repente, a gente precisa trazer produtor local. A gente começou pensando assim, a gente precisa trazer produtor local, né? Porque a gente tem que incentivar quem está trabalhando e quem está produzindo aqui. E aí eu juntava com as questões nutricionais. A gente vai poder trabalhar com um produto sazonal que tem, né, um valor nutricional melhor, e aí o produtor local tem um impacto menor também no meio ambiente. Tá, vamos pro produtor local. Depois disso, embalagem. A gente vai ter que reduzir plástico, a gente vai ter que achar embalagens biodegradáveis. Vamos lá. Quem ia fazer a nossa louça? Vamos conversar com alguém que seja da região. Encontramos alguém para fazer as cerâmicas. E aí, gurias, é aquele negócio meio que de energia, né? As coisas vão vindo, assim. E aí a gente foi se conectando com o produtor aqui, produtor ali, e fomos montando o nosso cardápio, e o Verdito, dessa forma, nasceu. Que legal. Olha aí, ó, falando, já vamos... Porque aí vem um parênteses, né, pessoal? Verdito não é porque é Verdito que ele é só Verdito, né? Ele tem muitas coisas, como é que tu chama, Letícia? Os gorditos, né? Os gorditos, que não é só o Verdito, tem os gorditos. Tem drinquitos também, né? Vários. Tem drinquitos. E olha que não é drinquitos no cardápio. Isso aí foi numa brincadeira que a gente pensou assim, vamos colocar lanchitos? Vamos colocar, né, brantito? Aí a gente começou a brincar e colocamos também numa brincadeira nossa, de uma reunião. Porque hoje, né, pessoal, o Verdito, ele começa a operação desde as 11 da manhã, né, atendendo. Se alguém chegar aqui às 11 da manhã querendo já almoçar, já tá servido o buffet? Já, ou a gente serve o buffet às 11. O buffet começa às 11 horas. Às 11 horas. E daí, nesse período, é só buffet, não tem nada à la carte, ou pode pedir alguma coisa do cardápio? Não, também? A gente não... Na verdade, são exceções, assim, né? Até isso é uma questão que a gente
está estudando, vamos começar essa semana com o nosso delivery, porque as nossas embalagens que a gente tanto sonhava, né, chegaram na sexta-feira, no sábado. E no almoço, como a gente não, na verdade, de início não quer comprometer a nossa operação, né, pelo volume, então... Que tá bombando, se diga-se de pessoa... passagem, em Não, 3 meses. Aqui, até a gente reservou, né, por sorte, Aham. né, Daisy, porque, olha, lotado. Tá em 3 meses a operação, não chega tanto. Não, a gente abriu o dia 5 de maio, né, naquela característica soft open, né? Então abrimos, mas né, divulgaram se a muito. gente não divulgamos, e a inauguração oficial foi dia 2 de junho. Então, na verdade, a gente Nossa. vamos fazer 2 meses agora, o dia 2 de julho. Não, e é isso que a gente disse, assim, o almoço tá bombando, né? Tá todo mundo vindo e apreciando e o feedback tá super, super positivo, né? Então tem um almoço por quilo, tem sobremesas, tem opções. E aí, a partir que horas encerra o buffet daí? Às 14h30. E a partir das 14h30 a gente já começa com o cardápio à la carte. Então, se precisar um almoço tarde, às 3 da tarde, vem aqui que tem comida de verdade. Sim, não só comida lanche. de verdade. Eu sou suspeita pra falar, né? Mas até eu tava falando semana passada com a Daisy, que é impressionante. Eu tenho vários problemas, gastrite, refluxo, essas coisas todas de pessoas idosas que, né, a pessoa jovem tem uma alimentação errada, acaba tendo. E tu almoça aqui, tu come essa comida e ela é tão leve que tu não fica ruim depois de comer. Então, isso que é bacana. Tu tem um grelhado, tu tem opções que não são tão saudáveis assim, digamos assim, né? Tu tem, para quem está nos ouvindo e pensa, Verdito, é só saladinha, é só comida veg. Não, tu tem essas opções para quem curte uma salada, algo mais saudável, mas tu também tem outros tipos, tem o arroz, tem o feijão, né? Tem a comida caseirona mesmo, e a massa, e tu tem pratos super leves, né? Independente do que tu escolher, que não vai te fazer mal ao longo do dia, que vai te fazer bem, né? Vai trazer esse conforto alimentar. Então, isso é bacana para quem não conhece e talvez tenha um certo preconceito daqui a pouco com o próprio nome por achar que é só comida, né? Só verde, é só saudável, e não é o caso, né, Daisy? Saudável que ele não seja uma coisa, né? Exato, é bem importante. Até que falar, tem o gordito, né? E é bem isso, assim, quando a gente fala em alimentação saudável, a gente fala em comida de verdade. Então, o verdito em si, não porque é verdito, isso foi um segundo ponto, assim, a gente começou a se questionar, porque quando a gente começou a divulgar e falar para as pessoas do nosso convívio que era verdito, todo mundo falou, tá, mas então é vegetariano, né, então é vegano e tal. Então, exatamente isso que a Cris falou, uma alimentação saudável é exatamente isso, comida de verdade, tu come arroz, tu come feijão, tu come uma carne, tu come salada, né? Então não é porque é saudável e a gente às vezes compra muito isso, e eu digo a gente, né, como sociedade, que a comida saudável ela é uma comida diferentona, né? A gente precisa ter um produto diferente, ter um suplemento, e na verdade não é isso, é realmente a comida de verdade. Isso está muito em conjunto também da nossa escolha em produtor local, porque a gente acaba tendo um alimento muito mais fresco que a gente recebe aqui. E isso que tu falou é importante do conforto, daqui a pouco que tu sente depois de consumir, além da comida de verdade ser da comida saudável ser uma comida de verdade, a gente também não utilizar aditivo, né? E a gente não utilizar produto ultraprocessado, por exemplo, que é essa orientação que a gente tem, principalmente por viver num país tão rico como o Brasil, que a gente tem uma oferta de alimento Eu acho muito que isso grande. é uma cultura que veio de outros lugares e a gente pegou isso para nós também, né? Exatamente. Porque, claro, quando tu fala de fast food, não sei o quê, realmente é que em alguns locais isso meio que se tornou o dia a dia, mas não é muito a realidade do brasileiro, né? Porque a gente tem essa cultura de almoçar comida, né? Exatamente. Normal, digamos assim, ao meio-dia, de Exatamente. noite. E aqui a gente vê isso, que legal que vocês estão trazendo esses produtores locais, né? Eu acho legal no almoço vocês têm aquela folhinha que vocês fazem, como é que é o nome? Eu conheci com a Peixinho da horta. Daisy. Eu fui me servir, eu digo, Daisy, peixinho da horta. Eu li aquilo, eu pensei, meu Deus, gente, isso é um peixe, mas não tem carne de peixe, mas o formato é que lembra um peixe, né? A Daisy, não, é uma folhinha. Não, e olha que legal. As punks, não sei, me deu uma aula de planta e olha que bacana, e a gente não conhecia, eu não conhecia. E tu sabe que é muito legal, porque, por exemplo, o peixinho da horta, eu tenho uma amiga que é vegetariana a vida toda quase, eu conhecia há muitos anos, assim, eu já conhecia as punks e já tinha o hábito de consumir, mas eu não conhecia o peixinho. Daí eu acabei, né, indo num restaurante, não aqui,
e conheci, era uma à la carte e eu achei aquilo máximo, né? E aí quando a gente começou a pensar na proposta, que eu falei, vamos colocar as punks lá. E aí fui atrás, e é muito legal, porque agora a gente tem uma rede, assim, de produtor, e um vai falando pro outro e tal. E aí como é que era a venda, por exemplo, do peixinho? Era a venda na feirinha. E aí ia lá, né, a Daisy comprava um pouquinho e levava. E o que aconteceu? A gente teve duas produtoras, na verdade, que nos fornecem, tiveram que aumentar o plantio, ou seja, aumentar a produção para conseguir suprir a nossa demanda. E aí, quando eu me dei conta disso, olha só, gurias, a gente nasceu há 2 meses, né? Quase, não fechados ainda. Então, quando isso foi um comentário delas e de outros produtores também que não tinham o hábito de fornecer para restaurante comercial. E aí eles disseram, Daisy, a gente vai aumentar a produção para poder atender a tua demanda, que a gente sabe que é diária. Então, só de tu imaginar que daqui a pouco, em tão pouco tempo, a gente é um local, né, só. Em tão pouco tempo, a gente conseguiu impactar na produção e na economia dessas famílias. Né? E aí, semana passada, um deles veio aqui entregar, me disse, Daisy, a gente aumentou e tu sabe que agora outros restaurantes estão pedindo e tu abriu daqui a pouco uma vertente que a gente não tinha. Então isso assim, isso cadeia, a gente pensa que deu certo, tá dando certo por causa disso, assim. Sim, bacana. Daisy, outra coisa muito legal do Verdito, né, para quem ainda não conhece, principalmente esse conceito também de atender todos os turnos, né? Então a gente tem o almoço, a gente tem o happy hour, a gente tem o almoço fora de hora, digamos assim, que não é ao meio-dia, então lanche, né? À tarde o lanche e ainda happy janta, né? Então as pessoas poderem vir aqui também praticamente quase que todo o dia, né? Usufruir da alimentação. Isso vem muito, né, com a ideia do Vita Center de abraçar a região que nós estamos aqui em Frente à Caridade, né? Porque a gente tem a pessoa que veio de manhã cedo fazer uma coleta de sangue, alguma coisa, aí já precisa fazer uma refeição, tem o que tem uma consulta, que quer tomar um cafezinho de manhã ou que vai almoçar, então realmente é abraçar ao longo do dia. E eu acho que uma surpresa para nós, pelo menos, e para vocês de repente foi também, o próprio happy hour, né? Porque a gente achou, não, mas será que o pessoal vai vir tomar, né, tomar drinks e é uma surpresa que a gente está vendo, às vezes o pessoal de tarde vem aqui, começa uma reunião, quando vê já pede um chopp, já está tomando um drink e trazendo essa vida, esse bem-estar para essa região que a gente tinha um preconceito de que é uma região mais dura da cidade por ser próxima da parte hospitalar, digamos assim, né? Sim. Então, se tu puder contar para nós como é que está sendo essa receptividade desse espaço, né, diferente um pouco do que a gente tem ao redor aqui na região, né? Eu acho que o nosso grande desafio, assim, é consolidar e conseguir comunicar para as pessoas que a gente também pode ser um local para isso, né, para um pós-trabalho, e a gente acaba não tendo muito essa cultura, daqui a pouco como capitais, né, que as pessoas já saem do trabalho direto para fazer um happy hour e voltam cedo para casa. Então, isso é uma construção dia a dia. Na nossa abertura, assim, a gente sentiu, né, o almoço super fluindo e a noite um pouco mais tranquila pela própria região aqui. Depois das 7h30 da noite, ela ficar muito mais tranquila. A gente sai ali agora, é uma muvuca, né, mas ela ficava muito tranquila. E aí, primeira semana de Verdito, a gente sentou e ali a gente disse assim, Daisy, o que tu acha de a gente colocar uma musiquinha? Ela trata da agenda, assim, né? Já tem os contatos dela com muito artista, né, da cidade. Ela disse, o que tu acha de a gente colocar um rapzinho, assim, na quinta e na sexta, e daqui a pouco no sábado a gente colocar uma musiquinha ao vivo. Justamente porque são momentos que a região meio que tá começando a adormecer. E aí a gente ficou, né, fizemos uma agenda de inauguração, né, que foi do nosso primeiro mês, com a musiquinha no almoço de sábado também, lembrando que é o dia que aqui tá super tranquilo, e na quinta e na sexta de noite. Então a gente começou a criar essa cultura de happy hour. E exatamente, assim, as pessoas entram aqui, no almoço já se surpreendem, né? Porque eu digo que quando eu tô aqui todo dia, eu nem lembro que tem um monte de prédio, que tem uma muvuca, que tem trânsito aqui, porque a gente não, né? A gente tá parece que num mundo paralelo. E as pessoas quando entram aqui, elas também têm essa sensação, sabe? Ai, que legal, mas aqui também funciona à noite?
Ah, porque aqui na região nada funciona à noite. Ai, vocês têm drink. Ai, vocês têm um espumante, vocês têm um vinho. Então digo isso mesmo, é uma construção, né, da gente conseguir mostrar para as pessoas que também há uma possibilidade. E aí foram surgindo, né, surgindo eventos, surgindo comemorações de aniversário, né, a nossa própria agenda agora, que é uma agenda recheada musical, e aí tem vários, né, contatos e artistas que a gente quer começar a trazer. E nós começamos a ativar, né, o nosso lado também criativo para isso. Bom, então o que a gente pode fazer na noite? E aí surgiu a nossa mesa de antepastos, que a gente começou a colocar toda quarta-feira. Esfriou, as pessoas começaram, e isso é muito legal também, né? As pessoas, quem sabe, gurias, vamos colocar uns caldinhos. A gente colocou sopa, as pessoas começavam a perguntar em rede social que dia que vocês têm. E foi muito legal. Essa semana teve... Agora pela manhã uma cliente mandou mensagem perguntando qual vai ser a programação dessa semana. Que legal. E a gente puxa a vida, então criando, né, meio que de passinho em passinho uma cultura pra gente ter uma programação noturna, digamos assim, também, né, com essa possibilidade. E inclusive a gente, né, enquanto fomentadores, né, do prédio aqui, da própria ocupação e de quem são as empresas que vão estar aqui, algumas demandas surgiram a partir disso, né? A própria praça de alimentação que a gente imaginava, não, vai ser uma praça de alimentação, tu tem que ter mesa, cadeira, blá, blá, tá. E aí a gente começou a assistir que o pessoal quer vir ali, quer trabalhar de tarde, porque a gente tem tomada por tudo, então o pessoal já está fazendo reuniões, esses que querem fazer o happy hour. Então, inclusive agora, né, hoje, possivelmente quando o pessoal for nos assistir, já vai estar com a nossa nova configuração da praça, com a criação de lounges, espaços mais tranquilos para realmente quem quer vir aqui ficar mais de boas mesmo e criando essa ambientação do happy hour, né? Que a gente disse, a gente está construindo muita coisa junto com vocês, né? Junto com as pessoas que têm vindo aqui, que têm consumido, a Lê agora está planejando lá o nosso, dê a sua sugestão, né? Como é que é a pesquisa de opinião. Porque isso é super legal da gente ir sentindo mesmo o que as pessoas querem, porque é um espaço feito para isso, né? Para a gente proporcionar esses momentos, né? Ir junto de parceiros que nem vocês aí, que já tem todo o know-how, né, e essa qualidade de produto, né, que eu acho que isso que é muito legal. As pessoas vêm e elas estão querendo voltar muito, né, porque elas compraram ideia, gostaram do que estão consumindo. Então a gente tem certeza aí que daqui pra frente só vai, né? Sucesso total, né? Daisy, outra coisa também que eu acho legal de a gente falar, que eu acho que também é um grande diferencial, não me recordo agora de outros restaurantes de Santa Maria terem essa pegada, eu não sei se tem um nome específico, mas essa cozinha aberta, né, onde a gente está servindo no buffet e a gente está conseguindo ver através do vidro o pessoal trabalhando. Tu tem toda essa preocupação com as boas práticas, tu tem um projeto paralelo até que trabalha com consultorias, né, em relação a isso, trabalhando em outras cozinhas, em outros restaurantes, e como foi também trazer um pouco disso aqui para o Verdito, né? Então a gente consegue estar se servindo e tá vendo todo o pessoal trabalhando, as coisas sendo bem conduzidas na cozinha. A gente, de início, a gente queria... essa ideia foi uma das nossas norteadoras, assim, do projeto, né? Que a gente queria que a cozinha fosse uma cozinha aberta, né? Tivesse esse conceito de cozinha aberta. Obviamente, né? A questão de boas práticas, ela só evidencia com isso, porque a gente tem os processos acontecendo, né? Aqui. E uma coisa que é muito legal, porque o pessoal, né, a galera que trabalha ali na cozinha, ela quase sempre tá escondida, né? Tá todo mundo escondido, e essa comunicação, porque quem trabalha, né, cuida buffet, trabalha no atendimento, consegue ter um feedback do cliente. Quem tá lá na cozinha, às vezes como é que eu vou dizer? Aconteceu isso, foi legal. E o legal da equipe toda tá aqui, porque criou, assim, uma comunicação muito legal dos clientes com o pessoal da cozinha. Então, por exemplo, olha só, gurias, tem cliente já que faz pedido, né? Eu quero uma carne bem passada ou quer alguma coisa. Então, o pessoal já entra aqui, já enxerga o pessoal na cozinha, já faz um sinalzinho, já pede, ou na hora da saída aqui, dá uma banadinha e fala, tava ótimo, porque todo o trabalho, né, a gente não consegue fazer, nunca vai fazer nada sozinho, e quando a gente trabalha com comida, com alimentação, isso só acontece porque a gente tem pessoas pensando em cada detalhe, né? Quem tá lavando a taça, quem tá polindo, quem tá lá comprando insumo, quem tá preparando, quem tá armazenando. E isso faz com que eles se sintam participantes do processo de uma forma muito mais ativa do que se a cozinha
fechada, assim, de início, no primeiro dia tu fica pensando, ai meu Deus, né, tá tudo exposto, e agora eu fico pensando, eu não consigo imaginar se essa cozinha não fosse assim, e aí eles conseguem ter esse feedback que a gente tem aqui, entendeu? Não é eu ou o garçom dizendo, o pessoal elogiou, o pessoal não é eles ali vivendo, eles olhando o buffet, então vocês podem ver que eles estão sempre cuidando, ai, tá faltando tal coisa, aí eles abrem a janelinha no momento e ajudam a repor dali, né, então eu acho que isso, todos os espaços são importantes e a cozinha, ela é, né, aquela parte pulsante ali do restaurante, então isso estar exposto e aberto só, eu acho que solidificou a nossa proposta, sabe, de aproximar as pessoas, de fazer com que as pessoas viessem aqui e se sentissem confortáveis, então, tá confortável ali, parece que é a cozinha da minha casa, então eu acho que isso foi melhor do que a gente imaginava quando a gente pensou na proposta, e aí a gente começou a olhar, né, outros restaurantes e tal, com cozinha aberta, e eu me lembro que o pessoal da equipe falou, ai, vai ficar aberto, então todo mundo vai ver, e aí eu pensei, ai, de repente vai ser até meio estranho no início, né, eles se sentirem, mas olha, gurias, fluiu, porque eles estão ali, daí eles enxergam, olha lá o fulano, aquele ali eu conheci não sei da onde, hoje, né, a minha mãe veio, um parente veio aqui, um amigo meu veio, né, almoçar e tal. Então, eu acho que isso só aliou, assim, e agregou, né, na nossa proposta. Deise, que bacana, né? Olha, a gente só tem a agradecer a vocês por tudo que vocês vêm fazendo aqui no Verdito. A gente sabe o quanto vocês se dedicam ao projeto, quanto vocês têm trazido coisas diferentes para cá, né? Procurado fazer o melhor, fazer o diferente. Tanto tu quanto a Lídia, né? Cabeças super abertas. Eu nunca vi a gente vir com umas ideias malucas. A Lídia é a pragmática, a Deise é mais emoção e daí dá um casamento perfeito, né? Porque uma acho que puxa a outra. Então, nossa, o legado que vocês estão construindo aqui no Vita, o que vocês estão fazendo aqui nessa região é algo que vai se perpetuar aí por muito tempo, porque Santa Maria carece, né, desse tipo de operação, principalmente essa nossa região aqui do Caridade, que é uma região frequentada por pessoas não só de Santa Maria, mas de toda a região centro-oeste, né? Eu mesmo passei por questões de saúde na família, vinha correndo aqui desde, né, final de semana buscar um almoço. Então, tu ter uma comida boa, de qualidade, e que no momento que tu tá passando por um problema, porque a grande maioria das pessoas que circulam aqui estão fazendo o exame, estão saindo de uma consulta com um diagnóstico ruim, estão passando por perrengues, né? E nada melhor do que tu ser acolhido com uma boa comida, com um bom atendimento, que também acho que vale ressaltar. Toda a equipe de vocês são muito boas em gerir pessoas, né? Tanto tu quanto a Lídia. A Lídia eu conheço também de outros processos da vida, né? Então, nossa, só parabenizar vocês aí por todo esse trabalho que tá incrível. Tá lindo. Não, Lídia, até... Lídia, já tô com a Lídia na cabeça. Deise, até se tu quiser agora, assim, pra gente encerrar, né? Porque a Kate tá ali 10, 5, 2, já como assim, a gente podia começou hora aqui, Kate, tem papo. Eu acho que e o ambiente aqui, né, tá? Quem está nos escutando, por favor, assistam, tá? Porque tá muito bonito aqui, tem que mostrar. Agora a gente vai colocar vários takes do espaço. Mas, em especial, virem aqui ao vivo conhecer, né, Deise? Então, se tu quiser fazer o teu convite, explicar, colocar alguma mensagem aí que tu queira, e aí a gente poder encerrar aí mais esse episódio, que foi uma honra saber a tua história, né? A gente sempre ouve falar, mas não para, bem como tu disse, né? Nem tu fala muito da tua história, né? Então, legal às vezes a gente sentar assim e conversar para saber quem é que está por trás desses grandes empreendimentos, essas grandes iniciativas da nossa cidade. Bom, gurias, primeiro, né, antes de vender o Verdito, vou agradecer, assim, sempre, né, falo para vocês, falo pros guris também o quanto a gente se sentiu acolhidas aqui, né, desbravamos realmente a praça de alimentação e é bem isso, assim, é uma construção diária e o quanto, né, vocês, na pessoa Vita, abraçam e entendem as necessidades junto com a gente, então eu acho que isso também é essencial para o processo fluir, né? Porque a gente está num local, né, que não é só nosso, é um local, né, que tem muitas, enfim, empresas e com certeza quando isso aqui tiver tudo ocupado vai ser maravilhoso. Então a gente entrou num local e precisava de um apoio e a gente em nenhum momento, sabe, sempre teve, vocês estavam ali, gurias, vamos fazer isso? Vamos! Então, trazendo as ideias e para nós é um prazer, né, e principalmente conseguir comunicar
o que seria o Verdito. Para nós estava muito certo, assim, estava muito, quando a gente começou a construir, não, o Verdito vai ser isso. Mas a gente passar isso para as pessoas é muito legal, as pessoas entenderem aquilo que tu quer fazer. Então, quando a gente inaugurou, assim, várias pessoas já falavam e vinham, né, nos cumprimentar e tal, e falavam do Verdito, a gente pensou, puxa vida, a gente está conseguindo passar aquilo, né, comunicar aquilo que a gente imaginava que seria o Verdito. Então, agradeço a vocês imensamente também por terem vindo aqui, vocês sabem que a casa é de vocês. E, né, a gente espera a comunidade toda para conhecer o Vita, né? E eu olho para vocês, olho para lá, ou para conhecer. Para todo mundo. E para conhecer, né, aqui é o nosso Verdito também. A gente está aberto de segunda a sábado, das 11 até das 11 da manhã às 11h30. Além da comida de verdade, né, a gente também tem várias opções para quem tem restrições, por exemplo, intolerante à lactose, né? Alguém que precisa consumir algum produto zero, algum produto vegano. Então, esse conceito de comida né, reconfortante, ele também precisa abranger todo mundo, né? A gente precisa ter uma alimentação que, de certa forma, seja de verdade e seja inclusiva. Ela não pode ser de verdade só para mim e não ser para o restante. Então, a gente acabou nem falando nisso, mas a gente também tem essas opções. E a gente espera cada vez mais construir a imagem do Verdito com as pessoas circulando aqui, com a comunidade conhecendo, né, com as pessoas poderem sair daqui a pouco de um momento que é um pouco tenso por estar, né, nessa região, nessa área, e poder vir aqui, sentar, fazer um lanche, almoçar ou, né, tomar um drink, não é drink, mas tomar um drink daqui a pouco e se sentir num lugar realmente com conforto. Então, a gente espera todo mundo para conhecer nosso Verdito. Tá bom. Muito obrigada, Daisy. Muito obrigada, pessoal, que tem nos assistido, né? A gente está aqui num episódio um pouquinho diferente, no espaço do Verdito. E a gente, inclusive, vamos nos próximos tentar mostrar um pouquinho mais do que é o Vita Center, né? Com todas essas operações, com todas essas pessoas incríveis que estão fazendo parte desse ecossistema. E aguardamos vocês nas próximas. Tchau, tchau. Até mais.